Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos conhecer o Valerion Vision Master Pro 2, é um baita nome, né? Também vamos inaugurar a nossa nova tela, olha só, mesmo tô aparecendo aqui. E também vamos inaugurar o nosso novo estúdio aqui, numa tentativa, acho que é a terceira ou quarta, né? De fazer um estúdio relativamente permanente para testar os projetores. E esse projetor, especificamente, vocês pediram muito nos comentários, não só esse projetor em si, mas vários produtos da marca. Então aqui chegamos, vamos ver o que achamos deles e... E para você que quer comprar uma TV nessa Black Friday, eu criei uma lista completa, bastante abrangente ali, desde modelos com menos de R$1.000 até modelos que passam de R$20.000. Com certeza terá uma versão para você, e é um vídeo que subirá neste domingo, meio-dia. Convido vocês a assistirem, agora de volta ao seu vídeo. Tem bastante TV legal. Muito bem, antes de começar aqui, o nosso querido Pernambuco acabou de voltar de férias e ele voltou afiado. E ele tem opiniões muito fortes sobre esse projetor aqui. Cara, não tenho opinião nenhuma sobre ele. Ah, agora você fica quietinho, né? Porque vamos lá, é um projetor 4K 60 Hz e chega a 240 no modo Full HD. Ele tem HDR, ele tem HLG, ele tem HDR10, ele tem tudo que você espera de uma Smart TV Premium. E curiosamente, isso aqui do jeito que tá montado, que isso aqui é uma tela, né? Parece uma TV. Aqui tá com 100 polegadas e parece de fato aqui um painel de TV. Então, tecnicamente seria a maior TV que nós testamos, né? Só que ele vai de 40 polegadas até 300 polegadas. Aí vai do tamanho da sua tela e também do seu recuo. Porque a questão não dá para você ampliar o sinal, né? Você precisa de um recuo ali que, se eu não me engano, é 6,5 metros se você quiser usar 300 polegadas. Como a nossa tela aqui é de 100 polegadas, ficou espetacular. Quando a gente montou esse estúdio, que foi verificar como é que ficou as imagens, eu fiquei assustado o como isso aqui ficou legal. Obviamente o projetor ajuda bastante, né? Porque a imagem é realmente muito boa, só que é espetacular. Assim, parece uma TV. Tem muita gente que não gosta de projetor, porque fala que tem um efeito meio artificial, né? Que você vê a luz ali e vê o backlight como backlight, né? Que você vê uma luz muito forte e você perde a experiência. Aqui tá tão encaixadinho, tão perfeitinho, que parece uma TV. E é claro que o LED triplo RGB ali, que são 3 LEDs, um responsável por cada cor, né? Você não tem um LED branco, então o branco seria a combinação dos 3. Você tem imagens espetaculares, além da durabilidade de 25.000 horas. Então, 25.000 horas, se você usar muito todos os dias, durante vários anos, passa de 10 anos com tranquilidade. E passando de 25.000 horas, para pensar, se fosse 24.000 horas, seriam 1.000 dias, se ficasse ligado 24 horas por dia. E quando ele chegar nessas horas, isso não significa que ele vai deixar de funcionar. Isso significa que ele vai cair o brilho ali, e é um brilho muito alto, tá, para um projetor que é 3.000 isolumens, então é lumens ISO, né? O que significa que mesmo aqui que está bem iluminado, eu sei que não parece que está escuro, né? Mas mesmo aqui que está bem iluminado, você consegue enxergar e nem no máximo tá. Então se você precisar de mais brilho ainda, ele tem, tanto que tem até a configuração, porque o sistema operacional aqui é o Google TV, né? Então o Google TV, ele faz uma mescla ali de um tablet, só que você mexe com o controle remoto. E já falaremos do controle remoto também. Percebam que, vamos lá, tela imagem, aqui. E... ele está no 8. Ele vai ter um mínimo aqui que você consegue controlar. Obviamente você pode mexer no todo o resto aqui, né? Mas você consegue adaptar de acordo com o seu ambiente. Você, como é que eu vou dizer? Você não precisa ter um ambiente completamente isolado com cortinas blackout. Mas você também não precisa ficar muito preocupado assim, poxa, uma cortina normal já resolve e de noite fica um espetáculo ainda maior, né? Eu fiz um vídeo comparando projetor a TV, não tem como escolher entre projetor e TV. As experiências são completamente diferentes e um ponto desse é o brilho. Porque para pensar, o projetor está projetando, tem uma perda, né, que ele está aqui ampliando, enquanto a TV tem o próprio emissor de luz ali. Então você não tem a liberdade que você teria numa TV de ter tudo aberto, assim, uma sala enorme ali com 2, 3 janelas, né? Mas você não precisa ficar tão preocupado, porque sobra brilho aqui. O Google TV é aquela coisa, aquela experiência meio tabletona, né? Que imagina assim, é como se você estivesse passando para cima. E a ideia do Google, que eu percebi, né, é que é um sistema operacional bastante leve até, não tem muitas animações, muito espetáculo. É mais para você ter um portal ali onde você tenha todo o seu serviço de streaming, porque tem todo o serviço de streaming, né? Como também o Google tenta te empurrar filmes para você comprar. Eu acho que a ideia do Google é você ter isso aqui, beleza, você tem o Netflix, você pode assistir tudo Netflix, Disney Plus e assim por diante, só que se você quiser comprar ou alugar o filme, você faz isso da mesma forma como você usa o seu celular. Você pega ali pelo seu cartão cadastrado da Play Store, você consegue comprar o filme, tá no sistema operacional, toda vez que você quiser assistir, vai aparecer. Então a ideia de fazer um sistema
operacional, acho que não é nem ganhar muito dinheiro com ele em si, vendendo o sistema, né? Mas é mais monetizar em cima deles. E muitas pessoas falam, não, são 10 mil aplicativos de streaming. Na verdade, são 10 mil aplicativos, ou 100 mil, não me engano. Essa quantidade toda de aplicativos de forma geral. Então tem alguns joguinhos que você consegue jogar, você consegue parear Bluetooth 5.2, se você pega um controle ali, você pode tentar jogar, por exemplo, Angry Birds no seu projetor. É um caso de uso extremamente específico. Mas é possível, né? E você tem tudo que é necessário para ter uma excelente experiência aqui de sistema operacional. Não é o sistema que eu prefiro, assim, não é o meu sistema favorito. E aqui não tem muito o que falar, porque a experiência, de verdade, aqui está tão bem encaixado que a experiência parece que eu estou mexendo numa TV de 100 polegadas. Reparem que eu estou apontando para cá, né? Que eu estou mexendo no projetor que está ali. O projetor, já vou falar dele, é muito bonitinho, né? Só que se você apontar para a tela, como reflete, funciona também. Então você coloca o projetor atrás de você, você não precisa fazer isso, sabe? Você consegue acessar a tela aqui, que bate nele e vai pro projetor. Sobre o sistema de som, são duas caixas de som de 12 watts cada uma, e é, que eu posso dizer, muito bom. Vamos abrir um vídeo qualquer aqui. É muito bom, mas tem um porém. Porque a gente já testou um projetor nessa faixa de preço, mais ou menos, que ele tinha um som excelente, até um som comparativamente melhor do que a imagem em si, né? E aqui nós temos um som que é alto. Aqui já está bem alto para uma sala que é consideravelmente grande. Quanto que é? 36 metros quadrados, né? Já está preenchendo muito bem aqui. E é um som que claramente consegue ficar... Claramente. É um som que nitidamente consegue preencher um ambiente muito grande. Só que são duas caixas de som bastante precisas, com suporte a vários tipos de padrão da Dolby, né? Inclusive o DTS-X, aquele que é virtual. Só que parece que é um som muito bom que está preso, sabe? Um negócio meio enlatado, assim. É um som que está querendo sair, mas não sai, ó. Percebam a reverberação. Parece que está reverberando dentro da própria caixa do projetor. Então é bom, você consegue ter uma excelente experiência, só que vamos lá, é o tipo de gasto que você vai ter, porque você já vai gastar um valor considerável no projetor, a tela não é nem um pouco barata também, e eu recomendo, se você quiser de fato uma experiência completa de cinema, aquela coisa, eu quero um cinema em casa, pegar uma soundbar, que aí você separa, você coloca a soundbar em algum lugar ali, o subwoofer perto de você para você sentir a vibração, e de fato eu consigo imaginar plenamente ter uma excelente experiência, sabe, maratonando que seja Peaky Blinders, um atrás do outro ali, sem a menor interrupção, porque você nem fadiga ocular você tem. Olha isso. Primeiro que eu já acho impressionante hoje em dia ser normal falar de projetor 4K. Né? Agora, ter um projetor 4K com todos os recursos, brilho bom, cores boas e funcionar bem, é uma coisa que, sinceramente, que tempos, não? O projetor em si, eu posso dizer que, assim, ainda vou gravar a experiência de unboxing dele para mostrar para vocês, porque ele vem... É difícil você não gostar de alguma parte de tirar ele da caixa. Porque primeiro que a caixa é a prova de impacto, né? E a gente não queria testar, porque é um produto mais ou menos caro, né? Mas claramente veio muito bem protegido. O projetor, ele é muito bonito. Inclusive até o design dele ali ajuda a dissipar calor, não esquenta tanto, mas ajuda. Ele é totalmente de metal, você pega ele, assim, apesar de ele ser portátil... por ser fácil de transportar pelo tamanho. Não é leve, mas você consegue transportar ele ali. Tem várias entradas HDMI 2.1 e nem precisa, porque 4K 60 Hz você não precisa de HDMI 2.1. Tem USB, tem um monte de coisa. O controle é muito legal, até o carregador é bonito. E o controle, ele é totalmente de metal. Você sente que é um negócio acima da média, assim, né? E ele acende. O único porém é que não acende todas as teclas, né? Então você encosta em qualquer tecla aqui, acende a casinha, que é o menu iniciar, o Google Assistente, que afinal é o Google TV, né? E você consegue se achar no escuro. Então, imagina, você, com esse projetor, num cenário isolado de luz, não totalmente isolado, mas bem controlado de luz, com uma soundbar de qualidade, assistindo a sua série favorita. Assim, quando você tira da caixa, você percebe esse potencial. Porque, por mais que a imagem seja muito boa, não vou dizer que o som corresponde, porque eu posso dizer que todos os projetores que eu conheci, é difícil encontrar um projetor que tenha um som tão bom quanto a imagem, né? Porque geralmente a fabricante, ela é mais visual, né? Você vê assim uma coisa, você vê a imagem, você se apaixona, mas o som você resolve depois. Eu sei, tem aqueles projetores que você coloca ali, que são de curto alcance, né? Aqueles projetos para cima, que ficariam onde fica a TV, né? E alguns deles têm um som excelente. Mas aí a gente está falando de um patamar de preço onde esse modelo é barato. Então, vamos dar devida proporção para as coisas, né? E ele tem um modo jogo que não vamos ligar aqui porque o menino não trouxe o Xbox, mas ele consegue chegar em 1080p a 240 Hz. Então, se você quiser jogar, você tem toda essa frequência extra e na prática você não tem um incremento de banda, porque para pensar, você pega o 4K, divide por 4, você chega em 1080p, que é 2160p, divide por 4, que é
2 e 2, né? Você chega em 1080 e você pega 60 e multiplica por 4, vai 240. Então você tem exatamente a mesma banda, só que você tem um FPS muito maior. Ah, mas eu perco resolução, não faz muito sentido. Na verdade faz bastante sentido, porque se você tá jogando, você não tá ligando assim pelo sharpness da coisa, não. Você quer os frames extras, exceto quando é um jogo mais detalhista como Red Dead Redemption 2, que sinceramente não tem grandes benefícios você ter um FPS maior. Seria bom, mas não faz tanta diferença assim. Eu não sei se você já jogou esse jogo. Se não jogou, recomendo, mas você abaixar a resolução para ganhar frames não faz o menor sentido, porque o jogo é um absoluto espetáculo e mesmo se rodar a 30 Hz, 30 FPS, né, tá tudo certo, que aí o 4K aguenta também. Mas haja máquina para rodar ele em 4K também. Agora vamos aos pontos que eu vi que muitas pessoas não gostaram. Aí assim, eu estou olhando para haters, né, mas são críticas que as pessoas fizeram, e porque não é um modelo novo, né? É um modelo bastante pedido, mas não é um modelo novo, que não é nem rebater, mas responder. Por exemplo, você, de verdade, vem aqui e olhe para o branquinho, o que está escrito aqui. Olhe para tudo que é branco, o que você vê? Eu vejo uma leve aberração cromática aqui. Parece estática de TV, né? Isso. Você viu? Vi. É bastante claro, né? Muito obrigado, pode voltar para o seu lugar. Essa chamemos aberração cromática, porque o nome não é esse, né? Isso muitas pessoas criticam por chegar perto, que nem o Perna chegou, por isso que o Perna reclama, porque ele veio aqui, ele fez questão de vir aqui, chegar perto e ver isso aqui. Quando você está na distância recomendada, você não vê. Só que isso acontece porque você tem o laser ali RGB. Você não tem o laser branco. Então, quando você vê alguma coisa que está branca, é os três juntos. Quando você chega perto, você vê a combinação desses três, entendeu? Isso não é um defeito, é uma característica. Então, tipo de coisa, você vai ler na internet, poxa, isso é um problema, porque tem aberração cromática que seja, eu não vou comprar por causa disso. Você não vê quando você está assistindo. E a ideia é exatamente essa. Assim, você tem uma fidelidade de cores ali onde você não tem um branco interferindo com as cores. É por isso que, entendeu? Um outro ponto que é crítica mesmo. Você vai pagar um valor que eu considero considerável e o controle não vem com pilha. Isso eu acho bastante problemático. Assim, você está gastando ali um valor que não vamos falar dele por enquanto, mas você gasta consideravelmente e não dá para colocar uma pilha na embalagem. Acho que é o tipo de coisa que faltou. E qual que é a última crítica? Ah, o zoom dele. Vai aparecer para vocês a limitação de zoom dele. Na verdade é um crop, né, que manda uma lente ali, mas o zoom dele é limitado. Acontece o seguinte, quando você vai comprar um projetor de um porte maior, você tem a questão de que você já sabe mais ou menos, é uma exigência, tá? Você já sabe mais ou menos onde você vai colocar ele na sua sala e você sabe o que cabe. Então não tem como você colocar responsabilidade no projetor de dar um zoom de um ambiente que não está preparado para receber esse tipo de projetor. Porque diferentemente de uma TV que você compra e coloca em qualquer lugar e ela funciona como uma TV. O projetor você precisa pensar em toda a sala antes para ele fazer sentido. Tanto que os meninos aqui demoraram algumas horas para montar isso aqui. Então é o tipo de projeto que você tem que pensar em tudo antes de comprar. Ah, não tem recuo, ou o recuo é muito pequeno, ou eu não tenho onde colocar. A culpa não é exatamente do projetor, né? Agora, pera. Pois não. Quanto que ele custa? 18 mil reais. Que isso, cara? Você pesquisou, né, pilantra? Você é um pilantra, nem negou. O que acontece? Uma das coisas que eu passei para o meu menino ali testar as coisas é um estado de consciência que a gente tem que se colocar. De vez em quando a gente recebe um aspirador que é muito simples, que, sei lá, 100 reais ou menos, né? E a gente vê, poxa, isso aqui é um projeto ruim. Quem compraria isso, né? Na verdade, tem pessoas que só podem pagar esses 100 reais. Aí a gente vê um projetor que é mais de acordo com o nosso estilo de vida, pô, sei lá, 500, 600 reais. Ele cumpre o papel e tem um custo-benefício muito maior, mesmo sendo muito mais caro. Só que tem alguns produtos que a gente sabe que não é para nós. Assim, são alguns que não sabem que é para nós. Não sei se essa frase está correta. Tem alguns produtos que, poxa, ele é muito caro. Não significa que ele não faz sentido. Ele tem um mercado específico de uma pessoa que esse valor você pode dobrar ele, viu, perna? Para fazer o projeto da sua sala. Porque aí você tem a tela custa uns 2 e pouquinho, chega a quase 3, tá? Você tem uma soundbar ou um sistema de som que também não vai ser barato, que você vai adicionar ali, e até o isolamento que você vai fazer de cortina, de ambiente, de tudo. Então é o tipo de coisa assim, é um produto que vai custar muito caro, você pega 17 mil, 18 mil, multiplica por 2, né, pelo projeto inteiro dá 36 mil, que aí você tem de fato um cinema em casa. Você vê que ele já cumpre bem esse papel, mas você faz todo esse projeto. E não é pra mim, não significa que é um mau negócio. Tem coisas que a gente sabe que não é pra nós. Vou dar um exemplo, não vou falar do carro, mas o Ivo dirigiu o carro, aliás, vocês precisam ver o que é o Ivo dirigindo na Imigrantes. Ele pegou um carro que custa mais ou menos 250 mil. E esse carro de 250 mil, poxa, não é pra todo mundo. Não é todo mundo hoje em dia que tem 250 mil pra queimar no carro. Só que, querendo ou não, ele não é caro pelo que ele é. Comparado ao mercado onde ele está, ele oferece muito pelo que ele cobra. Porque os concorrentes nessa faixa de preço não têm os mesmos recursos. Então aquela coisa, tem o 250 mil? Não. Significa que não faz sentido?
Também não. Significa que para quem pode gastar esse dinheiro, faz um baita sentido. Vamos colocar links aqui embaixo para você que se interessou. Coloquem também aqui os produtos que vocês querem que a gente teste, porque ó, eu sempre parto do princípio da sinceridade, nunca me levou a lugar nenhum, mas eu posso dizer que ser sincero não traz benefício nenhum. Zero. Acho que eu nunca consegui nada na minha vida, sendo sincero. Mas vamos lá. Eu não conhecia essa marca. Até vocês colocarem lá nos comentários. Aí, poxa, bastante gente pediu, e foi bastante gente que pediu pra gente. Eu vou atrás dessa marca pra ver o que tá acontecendo. Eu vi que muita gente elogia demais. Tem a venda em diversos lugares por aí, a gente vai tentar colocar a loja oficial. Mas, poxa, como assim eu nunca escutei falar? É a mesma coisa que acontece com som. Som, na hora que você entra ali, vê receivers, vê subwoofers, são marcas que você nunca escutou falar, que são especialíssimas nisso. Você pega uma empresa como a Epson. A Epson não fabrica TVs, ela fabrica só projetores. Aí você pega uma LG, uma Samsung e fabricam TVs e projetores. Hisense, TVs e projetores. Tem algumas empresas que só fabricam TVs e não projetores. Então é o tipo de coisa, quando você vai entrando na especificidade do mercado, você vai descobrindo outras marcas. Mas não, até vocês colocaram no mercado, eu não tinha escutado falar. Fui bastante honesto. E eu gostei muito do que eu vi depois que eu pesquisei. Então muito obrigado, porque é bom a gente descobrir coisas novas, né? Dito tudo isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado do cenário. Comentem aqui, porque estamos tentando encontrar o nosso cenário ideal. E a vantagem é que se vocês gostarem disso aqui, se vocês gostarem dessa forma, a gente pode fazer permanente, porque aqui é o CT Eletro. Aqui não é um estúdio emprestado. Nós podemos deixar aqui dedicado e toda vez que a gente for gravar um projetor, nosso pessoal vai montar tudo aqui. Porque antes tinha uma geladeira aqui, né? Sim. Então até a próxima.